Programa ADV Jus. Oferecimento. Olá amigos, estamos chegando com um novo ADV Jus, programa especialíssimo hoje. Já começo te agradecendo por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e especialmente em nosso site que é o advjus.net. Obrigado da companhia de sempre, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Notícia, ADV Jus Estante Jurídica, Vocabulário Jurídico, ADV Especial, ADV Jus Podcast, Estante Jurídica, ADV Jus Entrevista, Marketing Jurídico e Momento Divino. Tudo isso, muito mais agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Legal, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje. Meus amigos, olha só que notícia interessante. Que tal se você pudesse decidir sobre as suas férias? Ou melhor, quantos dias de férias por ano você poderia ter? Olha só, juízes e procuradores conseguem adiar PEC que reduziria férias das carreiras de 60 para 30 dias. É isso mesmo, ó. Aquela PEC, né, que reduziria as férias de 60 para 30 dias foi adiada a pedido das entidades de classe que argumentaram, né, para que isso se concretizasse, que a pandemia tornaria a mudança inoportuna. Brincadeira, né? Aliás, isso aqui a gente fala juízes e procuradores, sabemos muito bem do serviço valioso prestado por esses profissionais. Aqui quem conseguiu esse intento aí foi justamente as tais entidade de classe, né? Entidade que representa os interesses desses profissionais. No Brasil, infelizmente, esse tipo de coisa acontece mesmo para o país na situação que está, 60 dias de férias. Vamos seguir o nosso ADV Jus. Olha, agora eu quero chamar para vocês aqui para participar do ADV Jus TV o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Ele vai participar do ADV Especial falando de prática processual e sucessões. Veja aí. Olá amigos do ADV Jus, sou Sérgio Dias para falar com vocês sobre direito das sucessões. Em nossa participação anterior, falamos sobre a questão do prazo para a abertura do processo de inventário e o tempo que isso pode levar na justiça, o que pode demorar ou o que pode atrasar. E qual é o papel do inventariante dentro do processo de inventário? O inventariante, por lei, pode ser o cônjuge sobrevivente, os herdeiros necessários na linha descendente ou na sua ausência, na linha ascendente, os pais do falecido. Podem ainda abrir um inventário terceiras pessoas, desde que demonstrado o seu interesse na abertura do inventário. Pode ser um credor, pode ser uma terceira pessoa. Muito bem. Aberto o inventário, será essa pessoa nomeada como inventariante. E compete ao inventariante fazer a administração de todos os bens que compõem o inventário. Pode ser uma única casa ou pode ser vários bens. Independente da quantidade desses bens, é o inventariante a pessoa responsável para fazer a administração, o cuidado e a manutenção desses imóveis. E esse inventariante, dependendo da complexidade que é o inventário, ele pode ser remunerado. Neste caso, é estabelecida uma remuneração para o inventariante, pois exigirá dele uma dedicação em tempo integral para fazer a administração dos bens, que podem envolver empresas, que podem envolver fazendas, produção rural, administração de bens que se encontram em locação ou não. Então, essa é a responsabilidade do inventariante. E compete a ele dar o início ao processo, providenciar toda a documentação necessária e representar o espólio, tanto perante a justiça, quanto perante credores ou devedores.
Este é o papel essencial do inventariante. Existem várias outras atribuições. Procure o advogado, faça a abertura do inventário, obtenha todas as informações necessárias. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais. Ok, muito obrigado, doutor Sérgio Dias. Estante jurídica do ADVJus. Muita gente pede e gosta. Veja. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Autoria Guilherme de Souza Nucci. Já está na 5ª edição. Editora Gin Forenses. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal, agora é a hora de você testar os seus conhecimentos aqui conosco no ADVJus. Vou deixar para você, já prometo a resposta para o intervalo, o que significa esbulho. Tenho certeza que você sabe, mas às vezes, vamos refrescar a memória no intervalo. O que significa esbulho? Já. Seguimos então com o nosso programa. Agora eu quero chamar sua atenção para que você veja esse interessante podcast apresentado pelo Dr. Márcio Espímpolo a respeito de um assunto que envolve racismo em condomínio. Veja aí. Olá, hoje notícias rápidas e fresquinhas sobre o direito condominial. Recentemente nós tivemos aí um caso muito sério de racismo e injúria racial em condomínios. Ora, é difícil pensar e lamentamos muito que um condômino chegue a esse ponto de ofender os funcionários, ofender uma coletividade. Injúria racial e racismo, esses são os crimes envolvidos quando alguém, um morador, um condômino, pratica isso dentro do condomínio. Injúria racial é porque é relacionado diretamente, a ofensa é desferida diretamente a uma pessoa. E o racismo, o crime de racismo, é quando você faz isso envolvendo ou desferindo as ofensas contra uma coletividade. O importante é entendermos que isso não cabe neste século, não cabe nesse país, não cabe mais no mundo esse tipo de racismo e de injúria racial. Ok, muito obrigado, doutor Márcio. Momento daquele intervalinho, relax aqui no nosso programa. Voltamos já. Aguardem, por favor. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Curso Mindset 4.0. Inovação profissional, práticas assertivas, oratória, comunicação, gestão e tecnologia. Curso transmitido em ambiente online via ESA. Inscreva-se. Reserve essas datas: 10, 11 e 12 de agosto. E boa sorte! Curso Mindset 4.0. Estamos aguardando a sua participação. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa esbulho? Esbulho é retirada de um bem que está sob posse ou propriedade de alguém. A pessoa que perde o bem recebe o nome de esbulhado. Ok, voltamos então com o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Quero te convidar para que nos acompanhe agora numa entrevista excelente que fizemos com relação a direito de família. A participação é das minhas colegas advogadas, a doutora Bárbara Fioramonte e a doutora Marcela Paro. Elas são expert na área do direito de família. Veja que bacana. Doutora Bárbara, muito obrigado, da sua aceitação em participar conosco aqui do nosso programa, Eu te agradeço muito e já emendo a primeira questão para você. Em tempos de pandemia, de processo eletrônico, a resposta do judiciário atualmente está sendo satisfatória aos anseios, aos peticionamentos, doutora Bárbara?
Eu que agradeço, iniciar agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. É uma honra fazer parte. Olha, tem respondido satisfatoriamente, sim. O judiciário ele tem se adequado, né, às mudanças. Então, as audiências passaram a ser online, né, para não ficar parado, mesmo porque os processos de direito de família exigem, né, uma certa rapidez, porque envolve direito de menores, né? Então, eles têm procurado, através das audiências, às vezes eles marcam mais que uma, porque o normal é que se marque uma, né? Às vezes eles marcam mais que uma até para tentar resolver de forma amigável, para acelerar a situação. Então, eu entendo que sim, os processos que a gente tem, e são vários, eles estão andando corretamente, tendo o seu percurso tranquilo durante essa pandemia. A gente não se sentiu prejudicada em razão dessa situação. Todos queremos justiça célere, né, doutora? Sim. Doutora Marcela Paro, que prazer falar com você, viu? Muito obrigado de aceitar também o nosso convite. E a minha questão inicial para você é o seguinte: a guarda compartilhada, a médio prazo, ela é assim, já podemos considerar que é um instrumento consolidado, doutora Marcela? Oi, doutor. Obrigada ao senhor pelo convite. A gente sempre fica muito feliz com a possibilidade de participar aqui do programa do senhor. Muito obrigada. Em relação à guarda compartilhada, ela tem se mostrado, sim, bastante eficaz, né, a médio e longo prazo. Inclusive, essa é a regra, né, hoje. Então, antigamente, o Código Civil optava pela guarda unilateral, hoje a regra é a compartilhada. Só que a gente sempre tem algumas ressalvas, né, assim, é ideal que essa guarda seja exercida quando os pais têm uma boa relação, quando eles conversam bem, quando não tem conflitos, né? Até porque tudo isso, no ambiente familiar para a criança, para o filho, é muito ruim, né? E a guarda compartilhada, ela é a melhor opção, porque o judiciário sempre vai tentar pensar no melhor para a criança, né? Então, nesse momento de ruptura conjugal, o ideal é que sejam mantidas as mesmas condições que aquela criança, aquele filho tinha quando os pais eram casados ainda, né? Então, com a guarda compartilhada é uma maneira de tentar ainda reproduzir esse modelo de relacionamento, né? Mas a gente sempre recomenda que os pais estejam numa boa relação, porque quando isso acontece, ela é muito mais eficaz, muito assim, melhor exercida, né? É muito importante observar sempre o direito do menor, né, doutora? Sim. Doutora Bárbara, agora a doutora Marcela citou, né, no momento de ruptura, né? O que eu te pergunto é o seguinte: deu assim, né, com a pandemia, deu para perceber de uma maneira bem nítida, ou pelo menos de uma maneira diferente de quando a gente estávamos aí antes da pandemia, deu para perceber que houve sim um efeito que trouxe um certo aumento nos pedidos de divórcio, doutor? Sim, doutor. Houve um aumento exponencial na quantidade de divórcios. Porque o que acontece, né? Com a pandemia, as pessoas precisaram ficar em casa, restritas, todas trabalhando de home office, né? Então, essa convivência, às vezes alguma coisa que estava ali por ser decidido, alguma vontade que às vezes não estava bem alinhada, né? Então, acabou que sim, que a procura foi muito grande mesmo, assim. E até quando isso passou a acontecer, né, deles procurarem a gente sempre tenta, nesse primeiro contato, investigar os motivos, se não é uma coisa, né, passageira, porque sempre a preocupação maior é em preservar a família, né, se aquilo realmente é fruto de um momento, de um desgaste, né, causado por esse excesso de convivência, ou se realmente aquilo é um desejo, né, das partes que já estavam ali com essa vontade e se manifestou agora, né? Mas sim, houve um aumento, sim. Houve um aumento, né? A tendência, pelo menos que a gente soube, né? É que deveria haver. E por isso que eu quis saber a opinião de vocês, que realmente aí é uma coisa que veio com a pandemia, infelizmente, né? Sim. Doutora Marcela, nós já até falamos um pouquinho nos bastidores, né? A respeito da viagem que aquela mãe vai fazer com o filho. Ela viajou aqui para o Rio, para todo lugar aqui no Brasil, mas agora ela está querendo dar uma chegadinha, por exemplo, em um outro país fora daqui
do nosso território nacional, daqui fora do Brasil, né? Do estrangeiro. O que mudou? Como é que está funcionando agora essa necessidade? Precisa da autorização do outro cônjuge? Sim, precisa, doutor. A gente teve uma mudança na legislação em 2019, uma lei que veio para alterar alguns artigos do ECA, né? Porque antes, o que acontecia? Até 12 anos, os menores precisavam da autorização para viajar, né? E após os 12 anos, não havia essa previsão legal. E aí, pensando em preservar essa faixa etária, né, dos 12 aos 16 anos, pensando em evitar também essas questões de sequestro, né, de desaparecimento de menores, essa lei agora trouxe a previsão de que entre 12 a 16 anos é necessária a autorização para viajar, né, para menor viajar desacompanhado. Em relação à viagem internacional, é preciso sim a autorização expressa dos pais, né, com firma reconhecida e tudo mais. Então, tudo isso visando proteger os menores, né, que antes a lei tinha um vácuo, né, ou seja, até os 12 anos estava protegido, estava resguardado. Após os 12, realmente ficava essa dúvida, mas agora a lei é expressa e precisa sim dessa autorização dos pais para a viagem internacional, menor desacompanhado. Existe até um formulário que tem que ser preenchido, né? Agora precisa até os 16, né, doutora? Isso, até os 16. Tá certo. Doutora Bárbara, com relação à pensão, né, esse assunto tão tênue aí para todos os casais, né? Quem paga sempre acha que é muito, quem recebe acha que é pouco, né? Então, é sempre assim, e a gente sabe muito bem. Mas uma questão que às vezes nos chega aí é se existe algum limite mínimo para a pensão. Eu tenho aqui comigo, né, doutora, que tem que chegar pelo menos na linha do aceitável. Estou certo, doutora Bárbara? Isso, doutor. Não tem uma regra, não está na lei, você precisa pagar uma porcentagem. Essa é a grande questão que é sempre trazida. Mas qual é a porcentagem adequada, doutora? O que eu devo pagar, né? O que a gente fala? É sempre tentar manter, como a doutora Marcela falou, a realidade da criança, né? Então, se a criança estudava em escola particular, se a criança jogava um futebol, se a criança pratica um esporte, ela gasta um valor, tentar manter aquela realidade, né, da criança. Sim. Então, apesar de não ter na lei, porém, os tribunais têm decidido e varia em torno dos 33%, mas já tivemos decisões no escritório que foram abaixo dos 33%, foram 20%, já teve de 15%, já teve de 50%, pode chegar ao máximo, né, de 50 quando tem os atrasados, que é aquela permissão legal de chegar até os 50, mas não tem isso na regra, na lei. Então, o que a gente aconselha? Sempre a gente ponderar, né, ver o que a criança tem de gasto, as possibilidades do pai, necessidades do filho. E também uma outra questão, doutora, aproveitando, que sempre perguntam para a gente olha, se eu tenho a guarda da criança, então eu não preciso pagar a pensão, né? Se eu pegar a guarda para mim, né? Quando no caso de guarda unilateral, na guarda compartilhada, que é dos dois, eu preciso pagar? Sim, a obrigação alimentar é recíproca dos pais em qualquer tipo de guarda, entendeu? Se você tem a guarda da criança, você não vai lá depositar mensalmente, mas você tem que ajudar também. Né? Porque às vezes o pai ou a mãe, aquele que está com a guarda, pensa, estou com a guarda, então eu vou receber a pensão para a criança, mas eu não preciso auxiliar com nenhum valor. Precisa, né? Cada um de acordo com a sua necessidade e sempre tentando manter aquele nível, né? Aquela situação em que a criança esteve inserida antes da separação. Certo. E o caminho sempre, nesses casos, né, doutora, que eu ali ingressar com pedido de revisional, né, doutora, no caso de, por exemplo, estar defasado. Isso. Também tem essa questão, né? O valor da pensão é sempre um valor que você consegue revisionar, tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, às vezes um pai que teve aí na pandemia uma situação alterada, né, no emprego e não está conseguindo arcar com o valor total da pensão, consegue através da revisional uma readequação, tanto um pai quanto uma mãe responsável pelo pagamento da pensão, né?
tanto para mais quanto para menos. Ou, por exemplo, uma mãe que aí também pagava pensão e teve uma situação melhor no trabalho, né? Conseguiu lá melhorar. Aquele que é responsável por pagar, você entra com a ação e consegue também readequar. É sempre aquela máxima, né? Necessidade e possibilidade. Então, é o que a criança precisa e o que os pais estão conseguindo pagar ali no momento, né? E as revisionais foram bem comum agora na época de pandemia, em que as pessoas perderam o emprego, né? Tiveram sua alteração, assim, sua questão econômica mudada drasticamente, né? Tá certo. Doutora Marcela, o filho passa o final de semana, evidentemente está ali em sistema de guarda compartilhada, né? O casal separado. O filho passa o final de semana ali com o pai e justamente quando vai aproximando-se aquele momento que ele vai devolvê-lo, né, lá para a mãe, ele vê que o filho muda o comportamento, que não tem vontade, que quer ficar com ele. Pode estar acontecendo alguma coisa diferente ali do relacionamento, doutor? Olha, doutor, essa é uma questão bem delicada, tá? Deve sim inspirar alguns cuidados. Quando isso acontece, é necessário investigar a fundo para ver se realmente é uma alienação parental, se é uma coisa momentânea ou se tem algo mais grave acontecendo, né? A gente teve recentemente aí na mídia o caso do menino Henrique, que infelizmente, né, veio a falecer e durante as investigações eles descobriram que realmente era uma criança que estava sendo vítima de maus tratos, de violência física. Então, é preciso sempre ter um olhar muito atento, né, em todos os sinais que a criança demonstra. Que é assim que a criança se expressa, né? Ele não vai, muitas vezes ele não vai chegar e te contar o que está acontecendo. Né? Então, assim, o pai ou a mãe que não tem a guarda dessa criança, eles têm o dever de fiscalizar o trabalho do pai ou da mãe que está exercendo a guarda, né? Então, é sempre necessário ter muita atenção quando surgem esses indícios, procurar um auxílio psicológico, procurar um advogado, levar essa questão realmente mais a fundo para que a gente descubra o que está acontecendo, né? Para evitar uma situação muito ruim futuramente, né? Tanto de alienação parental, isso daí causa muitos danos psicológicos na criança, e até mesmo uma situação mais grave, como essa do menino Henrique, que a gente soube recentemente, né? É isso mesmo. E, doutora Bárbara, agora tem uma questão que ela é bem interessante, né? Porque existe diversas nuances, né, na questão interpretação, quando fala-se tirar dinheiro do bolso, né? E uma pergunta que ficou bem assim, indicada para esse tópico é: o pai fica isento de pagar a pensão no período em que o menor está com ele? Então, doutor, não é assim que funciona. Se ele tiver com a criança sobre a guarda dele, ele tem sim que fazer a contribuição, né? Ele tem sim que ajudar. Então, por exemplo, se a mãe está pagando a pensão, passou a mãe a pagar nesse caso, ele está com a guarda da criança, ele tem sim que ajudar na escola, nos medicamentos, todos os gastos são divididos. Não existe isso de que porque mudou a guarda ou porque mudou a convivência, você vai ter que deixar, é compartilhado, então eu não preciso pagar? Não, vai precisar pagar. Isso independe. E, doutora Marcela, agora que o atraso no pagamento da pensão enseja a proibição de visita? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, é muito comum esse questionamento. A gente recebe clientes aqui falando: mas ele não pagou a pensão, eu não vou deixar ver. Não, tem que pensar sempre no bem da criança, né? São duas obrigações totalmente distintas. Então, assim, o pai, mesmo que ele não esteja cumprindo com a obrigação alimentar, ele tem sim o direito de convivência, né? O ideal é que ele exerça os dois, tanto a obrigação alimentar quanto a convivência, mas o que a gente orienta é que, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até porque a medida cabível para o caso de não pagamento de pensão é a execução de alimentos, né? Então, assim, a criança não pode ser punida pela desídia desse pai, que não está cumprindo a obrigação dele.
Ok, muito obrigado, doutora Bárbara, muito obrigado, doutora Marcela. Agora, momento azul em nosso programa, é a hora de você ficar por dentro do marketing jurídico, dicas de marketing jurídico, que é extremamente amplo. Aqui hoje eu coloquei 2 temas que, no nosso ponto de vista, são muito relevantes. Primeiro, pronto e imediato atendimento. Gente, olha, isso é uma das coisas mais importantes hoje para se cativar clientes, para que o seu cliente crie aquele laço com você. Fidelizar clientes, nada melhor que pronto e imediato atendimento. E, em segundo lugar, divulgar conhecimento em mídia social com critério. Com critério, aliás, como é o ADV especial, que todo mundo conhece aqui em nosso programa, em nossos canais. Aí você pode ter um manancial de opções para você divulgar o seu trabalho advocatício. Venha para o ADV especial. Chegamos no crepúsculo do ADV Jus TV. Agora é hora daquele momentinho que eu falo sempre a mesma coisa, gosto muito. Momento divino. Veja aí. Vinho Dom Simão Selection Tempranillo. Vinho tinto seco. Seu visual é vermelho rubi com reflexos violáceos. No seu olfato destacam-se frutas vermelhas com cereja e morango, com toques de alcaçuz. O sabor apresenta corpo médio, taninos macios, ótimo equilíbrio e frutas. Ele é produzido por Castilla-La Mancha, Espanha. Na sua harmonização, embutidos espaguete à bolonhesa. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, encerramento do nosso ADV Jus TV de hoje. Quero pedir a você para que inscreva-se, por favor, em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Combinado? ADV Jus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também. Fico por aqui, voltarei breve com um programa inédito, certeza. Um forte abraço, até lá. Programa ADV Jus. Oferecimento